Então, gente, eu estou aqui com a Tutu Lombardi e a gente vai falar sobre os cristais para a sexualidade feminina, a potência que eles podem trazer de conexão, de autoconhecimento, de mais prazer. Então, a gente vai falar sobre tudo isso hoje. E a Tutu é minha convidada, porque ela tem uma empresa linda chamada Cristais de Eros, e ela oferece essas maravilhas desses cristais aqui, os Ioni Eggs, os DIUs ou os cajados de cristal, ou seja, que eu tenho chamado de cristais sexuais. E hoje a Tutu vai poder falar aqui para a gente um pouco mais sobre a história dela, sobre esse universo dos cristais, como que surgiu a Cristais de Eros. E a gente também vai falar de assuntos mais polêmicos também, que são importantes serem falados. A gente vai falar de vibrador, a gente vai falar também sobre a origem desses cristais. Então, aqui nessa aula, vocês vão ter todas essas informações, tá bom? Então, Tutu, seja muito bem-vinda e se apresenta para a gente. Obrigada pelo convite. Eu sou jornalista de formação, sou jornalista há 23 anos. Passei uma boa parte da minha vida escrevendo sobre sexualidade, sobre relacionamentos, até que lá para 2015, uns 7 anos atrás, eu conheci Piracanga, que é uma ecovila na Península de Maraú, na Bahia. É uma ecovila e um centro holístico também. E lá eu fui fazer um gap year, fui fazer um ano sabático, descansar, aprender terapias holísticas. Então, me formei em Reiki, leitura de aura, Theta Healing, respiração de renascimento. E comecei a atender práticas durante os anos que eu vivi lá. E comecei a perceber que, por mais que as pessoas trouxessem queixas que não estavam ligadas ao âmbito sexual, sempre tinha alguma questão nesse aspecto da vida, né? Todo mundo tem questões sexuais. Eu acho que a sexualidade ela está diretamente relacionada à nossa qualidade de vida, ao fluxo da vida, como a gente ama viver e entende a vida, né? Então, obviamente, como a vida é muito complexa, a sexualidade também é. E lá em Piracanga, por ser um lugar 100% sustentável, eu comecei a pensar, poxa, como é que poderia ser uma ferramenta de prazer, né, um sex toy sustentável? E aí eu sempre tive uma conexão com os cristais desde criança, sempre fui a louca dos cristais. Eu falei, pô, será que daria para fazer de cristal? Fui pesquisar, vi que tem uma marca maravilhosa na Austrália e outra nos Estados Unidos, fazendo, mas eu fiquei pensando muito também nos formatos, né? E aí eu fui estudar sexualidade, me formei sexóloga, fiz uma pós, né, em psicologia sexual, me formei também como terapeuta tântrica, segui um caminho bem profundo de estudos dentro da sexualidade e comecei a desenhar as minhas peças. Então, eu chamo de joias sexuais, porque é isso que elas são. Elas têm uma durabilidade infinita, e se algum dia a pessoa quiser descartar a peça, ou a peça quebrar, e ela precisar ser descartada, o impacto na natureza é zero, né? Claro que aí também a gente está falando de, além de para onde ela vai, de onde ela vem, de onde essa peça vem, né? E aí começa um dos assuntos mais polêmicos, que é a extração de cristais pelo mundo, né? Uma coisa que as pessoas confundem muito é a extração de pedras preciosas ou de minérios com alto valor de mercado, como é o caso da exploração de ouro, diamante, nióbio. A gente conhece toda aquela história de Serra Pelada, né? E toda a exploração do trabalho, né? Análogo ao trabalho escravo. O Brasil tem um histórico forte com isso. Porém, em 2011, a tecnologia de lapidação da China, ela virou uma tecnologia imbatível.
E aí o que aconteceu? Todo o cristal que é extraído do Brasil, legal ou ilegalmente, vai para a China, tudo é lapidado lá e volta para cá. Só que vai para a China e é lapidado também em termos de trabalho análogo à escravidão, ou semi-escravidão, né? Com crianças, etc. E aí essa foi a grande dificuldade, assim, do lançamento da minha marca. Eu fiquei 3 anos pesquisando e estudando esse mercado para poder oferecer cristais certificados que não viessem lapidados com uma energia de escravidão, de tristeza, de sofrimento. Eu viajei o Brasil inteiro, eu viajei 3.000 quilômetros, indo onde se extrai cristais no Brasil, legalmente, claro, e onde se lapida também. E aí eu encontrei algumas cooperativas de famílias, de artesãos, né, que esse conhecimento de lapidação ele é passado de geração em geração. E aí eu consegui lançar os cristais de Eros finalmente em 2019. Então, é uma marca que oficialmente tem 3 anos, mas são 5 anos aí de estudo e muito trabalho. Uma coisa importante de dizer, além dessa história, né, de onde vêm os cristais e tal, é também algumas pessoas que são formadas, né, em geologia, biologia, que vêm questionar, mas não tem silicato no quartzo? Silicato é cancerígeno. Sim, silicato é cancerígeno, mas ele é só cancerígeno a poeira do silicato. Então, se ele é moído ou serrado, e a poeira, e inalar essa poeira pode ser cancerígeno. Por isso que eu trabalho com cristal certificado, dentro de cooperativas, onde todas as ferramentas de proteção, máscara, são utilizadas com muita consciência por esses trabalhadores, né? Todos com check-up com plano de saúde, check-up semestral. Então, é isso, assim, de onde vem, é muito seguro, é certificado e gera renda e trabalho, né, para essas famílias. A gente estimula a continuação desse trabalho artesanal, mas que não é um artesanal exploratório, né, porque a gente confunde muito isso. É artesanal. E a maioria das coisas que estão, das linhas de produção que estão por trás desse artesanal, que são perigosas, violentas e desrespeitosas com o ser humano, né? Mas não é o caso dos cristais de Eros. Isso é uma informação super importante, porque a gente vê que hoje tem crescido muito, né, o conhecimento sobre os cristais para a sexualidade, né, feminina principalmente, e pouco se fala nisso. Então, eu achei interessante, né, que, inclusive, quando a gente divulgou essa nossa aula, a gente recebeu exatamente, né, um comentário de uma bióloga, né, não foi isso? Uma seguidora bióloga, que ela questionou, ela falou, pô, eu acho lindo o uso dos cristais, né, e tal, mas e a origem? E eu achei isso muito, muito legal, assim, óbvio que ela é bióloga e por isso ela tem um conhecimento que grande parte das pessoas nem levanta muito essa questão. E como é importante, né? Como é importante hoje a gente falar de todos os materiais da indústria do sexo hoje, né? Da indústria dos sex toys e tudo isso, o quanto pouco se fala sobre o material que se usa. Sim, ela questionou também um outro ponto que eu achei bem importante. Eu adoro quando as pessoas questionam isso. Ela falou sobre também o uso dos recursos naturais da Terra, né? Uhum. E aí, então, a gente vai explorar e retirar os cristais da Terra, e aí, que hora isso vai acabar? E aí, esse é um outro ponto muito interessante também. A Terra é mais abundante em cristal do que em água no subsolo, né? Eu acredito, não existe comprovação disso, mas eu acredito e sinto que o núcleo do planeta Terra e tudo que tem embaixo, a maior parte que tem no subsolo de material é cristal, né? Eles acabaram de descobrir, acabaram não, mas uns 6 meses atrás,
acreditava-se que não era ouro abaixo de uma profundidade de 6.000 quilômetros. Não, desculpa, 6 quilômetros, 6.000 metros, né? E acabaram encontrando um pedaço de ouro todo revestido por um quartzo. Então, o quartzo protegeu e deu ambiente para aquele ouro se desenvolver, né? E, em última instância, cristal, a palavra cristal, a etimologia da palavra é grega, e cristal em grego significa água. Então, esses cristais, eles são resultado de uma formação química em que a maior parte é composto por água. Gente, que informação incrível, Tutu. Uau! E como isso tem a ver com a mulher? Tudo, né? Tudo. Gente, água é a representação do feminino, do útero, do nosso corpo, de absolutamente tudo, do nosso sangue menstrual, dos nossos fluidos, do nosso muco cervical, ou seja, uau! Olha como é mais um ponto, né, de conexão, assim, né, do cristal para a sexualidade feminina. Que lindo! Não sabia disso. E aí tem um outro elemento também, num outro cristal que não é o quartzo, que é a obsidiana, que a obsidiana é uma polêmica também, tem muito mito rondando, né, essa pedra, porque ela, ao contrário dos quartzos, e eu só uso quartzo e obsidiana, com exceção de alguns outros cristais, como o olho de tigre, a amazonita e as calcitas, né? Porque daí, parênteses aqui, tá? Tem muita gente fazendo ion egg de labradorita, por exemplo. A labradorita, ela tem metais pesadíssimos que são super prejudiciais à flora vaginal. Você não pode fazer uso interno da labradorita. Recentemente, uma moça me chamou em box e perguntou: você tem ion egg de pirita? Pirita é isso aqui, né? Você está vendo que o meu anel ele tem uma proteção, que pirita você não pode nem encostar na pele. É perigosíssimo, né? Porque ela solta metal pesado, como mercúrio, por exemplo. Dá para ver que tem mercúrio na pirita, né? Inclusive. Então, esse alerta é o mais importante para quem está buscando uma terapia de ion egg, esse autoconhecimento através da ovoterapia, né? Cuidado de quem você vai comprar e que pedra você vai comprar. A gente não pode usar um ion egg de labradorita, gente. É muito perigoso. Nossa, isso é chocante, cara. O quanto a divulgação das coisas sem a menor pesquisa, né? Exatamente. Sem a menor pesquisa. Por isso que, assim, eu vou te confessar até que, né, eu também já estou na minha formação, né, em relação à sexualidade, como sexóloga, já faz alguns anos. E eu fiquei um tempo resistente ao uso dos cristais, assim, por isso, por não ter esse conhecimento todo. Será? Porque como eu trabalhei muitos anos com o corpo, com a alimentação saudável, com tudo isso, né? Esse é o meu trabalho lá do início. Eu sempre tive muito cuidado com o que eu uso, com o que eu coloco na pele, não de uma forma neurótica, já fui mais neurótica, né? Mas hoje eu sei o equilíbrio disso, porque é quase impossível hoje a gente estar 100%, né, protegida de todas as químicas nocivas, né? Não tem como, mas tem como a gente aprender a dar mais valor para as coisas saudáveis e naturais para o nosso corpo no uso diário. Então, eu prezo muito para essa coisa do dia a dia e também fortalecer esse corpo a ponto dele conseguir se limpar, né? Dele ser capaz de se desintoxicar. A gente tem que confiar no corpo. Acho que hoje o problema é que é um acúmulo muito grande, né? É uma má alimentação, até a água que as pessoas bebem, enfim, tudo, né? Não pega sol, não se exercita, não faz uma série de coisas que faz o corpo funcionar no seu melhor e se desintoxicar, ter essa capacidade, né? Então, eu sou muito a favor desse equilíbrio das coisas, né? Eu, por exemplo, eu não fico pintando a minha unha o tempo todo, mas eu adoro pintar minha unha. Mas a gente sabe que é uma química, aquela coisa. Mas é isso, eu acho que, né, tem o equilíbrio disso.
Então, eu ficava um pouco resistente, e não era a questão do cristal, porque eu sei que os cristais são incríveis, mas eu pensava nisso, eu falava, gente, eu tenho que estudar mais, sabe? Eu tenho que procurar saber mais se realmente é seguro isso. Porque o que que eu vou colocar para dentro do meu canal vaginal? Inclusive, o Anieg, você dorme com ele, né? Então, é aquela coisa, copinho menstrual também, que é uma polêmica. Eu já escrevi sobre isso no meu Instagram também. Não é que eu seja contra o copinho, mas as pessoas dormem, ficam mais de 8 horas com sangue dentro do corpo e acham que isso é incrível. Eu fico louca. Eu falo, gente, o sangue tem que fluir, ele precisa descer, ele precisa ir embora, porque senão ele fica acumulando, né? E pode, inclusive, dar muita coisa, problema para as mulheres. Sim, é Então, uma cultura, é uma cultura o né, quê? de sangue parado Que no corpo, é falhou. uma cultura É uma cultura o de quê? fungo, de bactérias, de fungos e bactérias. Sim, sim. E se a gente fica retendo essa energia, e é uma energia, né? A gente retém aquilo ali. E assim, o material, enfim, óbvio, né? É bom para a gente colocar lá, não é nada químico, nada disso. Mas essa coisa hoje de tipo assim, achamos a coisa, e aí mal se pesquisa realmente sobre, né? E já começa a vender, já começa a falar, já começa a divulgar. E eu acho que falta isso. Então, quando eu achei o teu trabalho, né, que foi por indicação da Mana, né, do Vapor da Mana, minha grande amiga Mariana Campos, né, ela me indicou teu trabalho e eu fiquei assim impressionada porque a forma como você já comunica sobre os cristais, a forma como você comunica sobre essa conexão com o próprio corpo, né, e depois conversando com você e descobrindo a origem dos cristais, então isso começou a me chamar mais atenção, né? Eu comecei a falar assim, pô, eu quero eu quero experimentar isso agora, né? Eu quero agora ter essa experiência. E, e isso é uma coisa que, desde que eu trabalhava com alimentação, eu percebi as pessoas, elas não pesquisam muito, né? Elas aceitam qualquer coisa, aquela coisa assim, é orgânico e natural, então é bom. Tá só porque está escrito na embalagem, né? Orgânico e natural, então é como se fosse uma coisa boa. Mas espera aí, cara, olha os ingredientes, aprenda. A gente precisa ter mais autonomia, gente, sabe? Saber, ter consciência das coisas. Não é só acreditar no que a embalagem está te falando. Não é sobre a embalagem, é sobre a gente saber minimamente. Você não precisa ser uma mega estudiosa, né? Por exemplo, saber exatamente o que é essa pedra, né? Eu estou agora aprendendo com você, mas é a gente ter uma certa noção, porque as pessoas elas compram qualquer coisa e vão, né, acumulando tanta coisa no próprio corpo, né? Tanta toxina, tanta meleca, e depois não sabe por que está cheio de doença, porque tem várias coisas, e aí depois jogam a culpa para o que é natural, né? E tal. E aí fica essa bagunça, né? Que a gente precisa. Uma outra coisa sobre procedência que me chamou muita atenção, porque a minha ideia inicial para os cristais de Eros foi, de fato, fazer as varas mágicas, as joias sexuais, né, os falos. E depois que eu entrei nesse caminho de estudo, de pesquisa e tal, aí eu conheci os Ioniegs. A maioria das mulheres que trabalham com isso faz o caminho contrário, conhece os Ioniegs primeiro, nossa, tem vibrante de cristal também, legal. Então, eu aprendi esse novo universo dos Ioniegs, e aí eu fui entender, né, que os Ioniegs vêm de duas culturas ancestrais, né, do sagrado feminino mexicano, e mais antigo ainda, o Tantra taoísta, né? Só que a maioria das linhagens das mulheres que trabalham com Yonieg, fazem iniciação de Yonieg, dão curso sobre isso, estão mais ligadas ao Tantra taoísta, que é uma escola maravilhosa, né? Uma escola iniciática das tigresas brancas, é como uma maçonaria feminina antiguíssima, ancestral. E aí, o que acontece? Elas usam o ovo de jade para iniciar. E a jade não existe no Brasil. A jade existe na China. O que existe no Brasil e que é uma pedra irmã, que tem a mesma formação molecular, o mesmo sistema cristalino, é o quartzo verde. Então, eu falei, cara, eu não vou ficar comprando jade da China, entendeu? Eu vou fazer com o que a gente tem aqui. Cheguei a comprar pela internet um ovo de jade 4, 5 anos atrás, da China, para experimentar.
testando as lapidações no Brasil e experimentei os dois. Cara, juro mesmo, sem nenhum juízo de valor, o quartzo verde é muito mais potente. Ele tem muito mais a ver com os nossos arquétipos femininos brasileiros, latinos, sabe? Porque os cristais são divididos em 7 sistemas cristalinos, que é como se compõe a estrutura molecular de cada cristal. São 7 sistemas, né? Então, cúbico, tetraédrico e por aí vai. Os quartzos têm, então, a formação da molécula cúbica, e tudo isso forma uma geometria sagrada maravilhosa. E vem daí o trabalho energético, né? Porque a gente tem o trabalho físico do Yoni Egg, do fortalecimento da musculatura pélvica, mas o trabalho energético vem dessa geometria sagrada. E o quartzo verde tem a mesma geometria da jade. Então, por que a gente vai usar jade? A gente usa o quartzo verde, então, né? Então, as manas que trabalham com isso, que facilitam esses cursos e que indicam os meus cristais, já estão super a par disso, assim, olha, gente, a gente precisa se adaptar, né, com o que a gente tem. Então, é isso. E o que a gente tem é melhor. É igual a pizza brasileira. É muito melhor que a pizza italiana, né? O Brasil tem recursos e tem essa energia mesmo de se renovar melhorando, né? Então é isso. Eu sou muito a favor do início do uso dos Yoni Eggs com o quartzo verde ou com a obsidiana, que também carrega um mito violento. Por quê? Porque a obsidiana, diferente dos quartzos, é lava vulcânica, que esfriou muito rapidamente. E aí ela não segue um sistema cristalino. É diferente, né? Até aqui, ó, né? É bem diferente. Ela não segue um sistema cristalino que está dentro de um dos 7 sistemas, né? Então, como é a formação molecular da obsidiana? Caótica, porque foi fogo, né? Fogo derretido que esfriou muito rapidamente. Então, a obsidiana tem um sistema caótico. Por isso que ela é maravilhosa para começar. Porque aquela coisa, né? Você não vai limpar a casa começando a passar pano e depois varrer. Você varre primeiro. E a obsidiana faz essa varredura, né? Vamos lembrar que na matemática, menos com menos é mais. Então, caos com caos é ordem. Então, você coloca essa estrutura caótica dentro de você para limpar o seu caos. Por isso mesmo, muitas mulheres que já estão no caminho de autoconhecimento, de autopercepção do corpo, das emoções, dos ciclos, como você, por exemplo, pode ser que você fale, cara, eu não quero obsidiana. Por quê? Porque você não tem caos nenhum para limpar. Aí você já pode ir para o próximo estágio. Vai para um outro cristal que vai te beneficiar mais. Mas a maioria de nós precisa sim da obsidiana, e eu sempre acho legal, por ela ter um efeito realmente muito forte. Ela é pulsão de vida muito forte, ela é chakra básico, ela é aterradora, ela é quente, ela é a pedra da libido, mas ela é o espelho negro das nossas sombras, daquilo que a gente tem que curar ou trazer para a luz, né? Então... Cara, é interessante você falar isso, né? Porque eu não tinha ainda feito essa conexão, mas faz sentido, porque, como eu falei na aula ontem, né? Como a gente vai perdendo tanto essa sensibilidade, parece que é isso, a obsidiana, o que eu entendo quando você traz isso, é quando a mulher ela não tem nenhuma conexão com o corpo dela, praticamente nenhuma, né? Nunca se explorou muito, sexo sempre aquela coisa rápida, acabou, então não tem nem aquele tempo de realmente sentir, né, a penetração, enfim, a ativação de tudo. Essa mulher que não está conectada com o próprio ciclo, ou seja, está anestesiada, né? Então, eu entendo quando você traz a questão da obsidiana, que realmente é muito mal falada, como se ela viesse assim, tipo, né? Né? Tipo, dar um alerta para a mulher, para que ela sinta alguma coisa, né? Para que ela deu. É isso que você falou, né? Essa varredura aí, e a coisa ative. Então é interessante o seu ponto de vista mesmo, assim, porque é isso, né? A Tutu até comentou, porque eu trouxe a obsidiana, inclusive eu já tinha ganhado de uma amiga, e eu sempre fiquei olhando para ela
e por já trabalhar tanto, né? Isso que você falou, não que eu não tenha nada para limpar, né? Pelo amor de Deus, a gente está sempre sujando e limpando. Mas, de fato, quanto mais consciência, quanto mais presença, quanto mais sensibilidade você vai trazendo, é, é isso. Parece que essas coisas muito profundas e muito que vão lá tipo, é isso. Vai ter momentos da vida. Então, foi o que eu cheguei a compartilhar com tu, né? Que eu fiquei olhando a pedra e acho que vale, né? A mulher fazer essa conexão, né? E eu falei, não, acho que não é o momento. Pelo que eu estou vivendo nesse momento, né? Pelas coisas, eu acho que vai me levar para um lugar muito, 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 muito que nesse momento não é o ideal. Mas eu tenho ela aqui. Ela está aqui, já foi abençoada, já pegou lua cheia, né? Banho de lua. E ela está aqui e eu vou me conectando para o momento certo dela, né? Porque é isso que você falou. Eu acho que a pedra, né, e o cristal e a natureza em si, né, tudo que a gente utiliza assim, se conecta com essa energia, né? Porque é uma energia. Então, também é isso. Eu acho que o momento que eu for usar vai ser um momento que vai me trazer mais até para a sexualidade, para a libido, né? Vai me levar para esse lugar, né? Sim. Necessariamente para esse lugar só do espelho, do espelho, do espelho, essa coisa mais profunda. Então, é legal a gente saber em que momento, né? E aí, olha só, Tutu, isso é autoconhecimento. Porque eu podia simplesmente seguir o teu conselho, não usa Ioneg e tal, blá, blá, blá. Mas eu preciso me conectar com essa pedra. Sim. Eu preciso me conectar. Eu sei o momento que eu estou vivendo. Então, se eu estou totalmente desconectada da minha vida, das minhas emoções, do que eu estou vivendo, eu aceito qualquer coisa, né? E aí eu aceito qualquer coisa, eu faço qualquer coisa e depois eu fico uma bagunça só. Então, o poder do feminino, ele não é esse poder, esse lugar de ser levada, né? Tipo, qualquer coisa. Não, eu estou totalmente presente no meu corpo, conectada. E aí eu faço as escolhas de acordo com aquilo que eu sei que vai me fazer bem. Então, entende, gente? Isso aqui traz autoconhecimento, que te convida a olhar para a sua vida. Para que você vai usar essa pedra? Quando a gente escolheu essa, né? Eu comentei com a Tutu, eu falei, cara, eu estou vivendo isso aqui no meu momento, na minha vida, eu quero experimentar um cajado dessa maneira, para isso. Ela me indicou essa pedra, eu fui procurar saber o que significava. Inclusive, depois, se você quiser falar um pouquinho sobre o que significa essa daqui, né? Até para a gente ter um contraponto aqui das duas, eu falei, é isso que eu quero, para esse momento da minha vida. Então, é muito lindo, né? Essa coisa da gente se autoconhecer e estar presente em nós mesmos, né? Sim, e daí só para finalizar essa história da obsidiana, então é isso, assim, ela é para todo mundo, porque o sagrado feminino está dizendo que tem que começar com ela, você vai ter que começar também? Claro que não. E aí, né, tem uma outra coisa, a gente não sabe, tua amiga te deu com todo carinho essa pedra, mas da onde veio, né? Então é isso, vai limpando ela, porque ela é uma pedra, tem pedra que é expansora e tem pedra que é absorvedora. Essa pedra, ela absorve. Então, vai limpando ela, vai se conectando, mas só usa ela na hora que você sentir. Né? Como você já tinha ela aí, eu falei, bom, vamos começar com ela, a gente vai trocando, você vai me contando. Não era seu momento? Eu falei, Manu, não é teu momento, você não está sentindo, você está olhando para ela e não está sentindo, não usa, né? É isso. E ela é muito boa também de fazer dupla, tá? É muito boa de fazer dupla. E tem uma outra obsidiana, que é a obsidiana tigril. Mas o que seria dupla? O que seria fazer dupla? Dupla é usar dois ioniegs, uma obsidiana e um quartzo, ou uma obsidiana e uma calcita. Mas alternando? Ou as duas dentro do canal vaginal? Não, alternando o uso. Legal, legal. Gosto muito de trabalhar com duplinhas com as mulheres que eu atendo, porque eu vejo que dá muito certo, assim. Você vai lá, dá uma limpada, uma organizada no caos, e aí vem com um cristal expansor, para a pessoa dormir e conectar. Essa pedra que você tem aí do amuleto é um quartzo verde que eu estava falando. Então, é uma pedra de chakra cardíaco, ela faz uma conexão maravilhosa, né? Ventre e coração. Ela liga o colo do útero ao coração. Então, uma pedra que muitas vezes as mulheres usam nesse formato de amuleto, o cajado.
e elas choram durante o uso, é lindo, é maravilhoso. Tem sido uma experiência incrível usar esse cajado. Eu me conecto muito com ele. É isso, a cor, né? Ele, o formato, tudo assim, eu beijo ele, sabe? Assim, é um carinho que eu criei absurdo, porque, gente, é muito louco, vocês estão vendo agora na imagem, né? Mas tocar, ele é pesado, sabe? Ele tem um peso, ele tem um friozinho, e aí você pode esquentar. É legal também você dizer, né, como que a gente faz para esquentar, porque senão vai rachar o cristal. Mas o que eu acho mais maravilhoso é que depois que eu coloco ele numa temperatura que eu acho legal de trazer para dentro, quando eu tiro, ele tá super quente, né? Que é do meu canal vaginal, que é, né, desse lugar aqui dentro de mim, interno, quente, esse meu caldeirão, né? Então, literalmente, quando a gente tira, como ele absorve o calor, é lindo, assim, é emocionante, assim, porque é uma coisa viva, gente, né? Não é uma coisa estática, não é uma coisa de material sintético, plástico, siliconado, o que seja, né? É vivo, né? Então, ó, só de eu tocar aqui, Vem do útero da Terra, né? Vem do útero da Terra para o nosso útero. exatamente. É E mais ao lindo. calor da minha mão já esquentou ele aqui, né? Então O cristal, ele tem uma característica de manter a temperatura, né? Então, sim. claro, você pega ele, primeira vez, ele é geladinho. Eu gosto dele geladinho, tá? Mas, obviamente, você pode esquentar. E aí, como é que você faz isso? Você coloca ele numa água quentinha, mas nunca fervendo. Se você colocar em água fervendo, ele pode trincar, Sim, né? água morninha. Pode ser quentinha, não precisa ser morninha, pode ser bem quentinha mesmo, mas não fervendo. E você deixa ele ali 10 minutos e depois usa. Ele mantém a temperatura, assim como, se você quiser fazer um ice play, você coloca ele numa água com pedrinhas de gelo, ou no freezer, mas no freezer, assim, máximo 10 minutos, que senão também ele pode trincar. Então, o mais recomendado é uma água com pedrinhas de gelo, que ele também vai manter a temperatura por um bom tempo. É bem gostoso. Eu gosto mais do geladinho. E é legal porque você brinca, né? Então você pode usar nos seios, né? Então toca no bico do seio geladinho, ali na região da vulva. Então a gente vai brincando com as temperaturas. Porque o que eu acho mais legal é isso, é que ele não tem uma temperatura. Ele vai se adaptar ao que eu quero usar. Então, eu posso querer no início usar ele geladinho para dar aquela despertada, arrepiada, né? E depois esquentar ele um pouquinho mais. E aí eu posso, com a minha própria mão, esquentar, né? Sim. Ou submergir numa água quente e tal, e ele manter por mais tempo. Então é isso. O que eu tenho me apaixonado assim pelo uso é isso, né? E a força, né? A força do cristal. Então a primeira vez que eu usei, eu tive um orgasmo incrível, assim, foi e assim, foi rápido até, sabe? Parece a coisa do uso do vibrador, né? Que você coloca na coisa, porque eu já estava, né, esperando, acho que eu estava numa expectativa muito grande de usar, então eu já estava muito excitada, né? Meu corpo já estava preparado, e quando eu praticamente não fiz nada, só de ter colocado ali na área do meu clitóris, da minha vulva, eu sabe? E eu chorei, eu me emocionei, assim, foi um grande encontro, sabe? Assim, é bonito mesmo, assim. Eu tava doida para compartilhar isso, porque tem sido uma experiência muito interessante. E não só essa conexão tão à área externa, né? Mas principalmente internamente, né? Então, essa parte da penetração mesmo, de sentir a vulva, o canal vaginal recebendo esse cristal, né? As massagens que a gente pode fazer, né? Com a pontinha no colo do útero, né? Na zona G, né? Em todo o nosso canal vaginal, né? As várias posições, né? Então eu tenho experimentado várias posições deitadas, de cócoras, né? Para poder sentir eles de várias maneiras, assim. Então, uma coisa que eu ainda não utilizei foi com meu marido. E eu tô doida para utilizar também, assim, dele experimentar o corpo, assim. Você vai amar. É É, maravilhoso usar é. isso. Agora, tem gente também indicando o uso do Ione Egg para o ato sexual, né? Então, de você inserir o Ione Egg e transar com o Ione Egg lá dentro.
Eu acho que isso é muito pessoal de cada um, tá? Eu não indico isso, eu acho que se quiser usar um cristal para brincar com seu parceiro ou sua parceira, eu acho que o mais recomendado realmente são os falos, porque eu sinto e vejo o Ioneg como uma peça muito pessoal, de um uso muito íntimo da mulher, né? E anatomia também, né? Depende o quão qual que é o comprimento do seu canal vaginal, né? Existe uma variação aí de 13 a 15 centímetros, 11, né, a 15 centímetros, e aí se você é hétero e transa com homem, como é o pênis do teu parceiro, né? Tem isso também, tem que tomar cuidado, porque ao invés de fazer uma brincadeira saudável, as pessoas podem se machucar, né? Ainda mais no colo uterino, no cérvix. Tem que tomar muito cuidado, porque o sexo que a gente aprende é o sexo bateção, que é extremamente traumático para o cérvix. Então, o sexo... Aí ainda tem um Ioni Egg ali. Gente, só se for um sexo paradinho, né? Onde só a penetração passiva ali, que fica ali quietinha, o Ioni Egg ali fazendo toque no colo uterino. Eu não consigo conceber um Ioni Egg ali dentro com bateção. Eu não sei. Eu sou totalmente contra também. Mas é isso, assim, acho que cada mulher tem que ter autonomia de conhecer o corpo e o corpo de quem ela se... Com quem se relaciona também, né? Mas é isso, assim, precisa de muito cuidado. E essa coisa que você falou do sexo muito pautado em força e velocidade, né, que vem da pornografia, é também a origem dos sextoys, né? Não sei se... Vamos falar dessa polêmica. Então, você já assistiu aquele filme Histeria? Não, tô doida para assistir. Então, gente, tem que anotar, eu quero assistir. O filme é muito bom, mas ele tem uma roupagem romântica que não me agrada muito e que é mentira. Né? Ele Qual é? Baseado em fatos reais, até a página 6. O que de fato aconteceu é que 300 anos atrás, as mulheres que gemessem, gozassem, respirassem ofegantes durante o ato sexual eram consideradas histéricas, porque na sociedade como um todo, quem tinha o poder do prazer eram os homens, não as mulheres. Né? As mulheres eram usadas para o sexo, né? E para procriar, mas elas não eram permitidas de ter prazer, não eram permitidas de nada, né? De trabalhar, de votar, nada. Muito menos de ter prazer. E as mulheres, tipo de reação, que gemiam, que respiravam ofegantes, eram então consideradas histéricas, levadas para uma clínica de paroxia, que consistia no quê? Eles pinçavam, os médicos homens, obviamente, pinçavam o clitóris e estimulavam o clitóris ali até exaurir, até o prazer virar dor e aflição. Porque assim eles acreditavam que elas não iam voltar a ter prazer. Mas elas continuavam voltando na clínica para mais e mais sessões de paroxia. As clínicas começaram a lotar de histéricas. E aí o braço dos médicos começou a cansar, tadinhos, né? Imagina, ficar ali o dia inteiro. E aí eles tiveram essa ideia maravilhosa, arrojada, né? De ter um braço mecânico que fizesse o movimento de exaurir. Algumas mulheres chegaram a ter o clitóris, o que eles achavam que era o clitóris, né? Que é só a parte externa. Algumas mulheres tiveram que ter o clitóris removido. Uau! Né? Uma mutilação absurda. Na África, em alguns países da África, isso ainda existe. Ainda existe. Acho que quando a menina faz uns 15 anos, tem alguma coisa assim. Ela fica ali até sangrar tudo, como se fosse numa oquinha ali. É intenso. E aí, bom, desse braço mecânico surgiu os sex toys. Aí, de novo, eu sou contra a indústria de sex toys? Não, mas eu acho que a gente precisa refletir bastante sobre como ela evoluiu. Eu acho que ela evoluiu em material,
ela evoluiu em pesquisas sobre os pontos de prazer da mulher, né? Sim. Em acessibilidade, uma empresa que uma indústria que evoluiu bastante também, quase todo mundo Pode ter essa. algum tipo. Mas é isso, assim, qual é o material? Né? O plástico, o silicone, eles ainda passam por portarias de autorização de venda, os sex toys muito parecidos com o que o FDA aprova de material para brinquedo infantil, né? Pensando que as crianças podem colocar o brinquedo na boca e tal. Então é isso, assim, precisa tomar cuidado com o material. Tem muitas marcas maravilhosas hoje, né? E tem muitas marcas aí que não se atualizaram. Evoluir. Que não se atualizaram no material. E aí a grande questão que fica para mim, além dessa história do material, porque plástico e silicone soltam fitalatos, que é um componente... O útero, inclusive, tá, gente? Vai absorvendo tudo. Vai absorvendo tudo. Corrente sanguínea ali no canal vaginal. Exatamente. É bem complexo. E aí, então, além dessa história toda do material, de saber, né, que marca você está comprando e tal, tem a história também dessa pauta que a gente precisa se livrar, que é o sexo, força e velocidade focado no genital. Então, o que acontece? A mulherada está hoje em dia viciando em ter orgasmo com sex toy. Então, beleza, a primeira vez que você teve um orgasmo foi com sex toy, maravilhoso, que bom. Sim, é uma ferramenta. Uhum. Mas aí, quando você chega no ponto do vício, o que acontece? Não existe um membro humano, né, que seja um pênis, um dedo, uma língua, que tenha 350 rotações por minuto, 10 velocidades. Não existe. Então, as mulheres estão desensibilizando a libido, não conseguem mais ter orgasmos com relações reais, né, com pessoas. Então, essa é a reflexão, assim. E a pauta da própria sexualidade, porque sexualidade é afetividade, né? Então, a minha capacidade de me relacionar na entrega, porque, gente, né, óbvio, para muitas mulheres, né, tenho alunas, né, e tudo, que é muito difícil se tocar, né? Já começa por aí, ela não consegue se tocar. Mas depois que você, né, vai ultrapassando essas fases e vai cada vez se conectando mais e aprendendo a se tocar e tudo, é isso, é você se entregando para você mesmo, beleza. Só que com o outro. Gente, relacionamento, a relação humana é uma das coisas que mais faz a gente evoluir, porque é a mais difícil. E todo mundo quer correr disso, porque não, já me dou prazer. Eu acabei de ver acho que criaram um negócio que suga, né, tipo, sei lá, o clitóris e ainda fica uma linguinha de mentira. Eu fico assim, gente. Então, assim, não preciso mais de sexo oral vindo de gente humana. Eu posso comprar um negócio, botar ali, o negócio chupa e ainda fica fazendo a linguinha. Eu acho incrível, Malu. Eu vi um cupcake com uma linguinha. O quanto isso é infantil também, né? Eu não sei, é meio louco, assim. Porque eu sou muito a favor do relacionamento, em todos os sentidos, as relações humanas. Né? Nós não somos seres para ficar sozinhos. Nós somos seres de tribos, né? Do social. Isso nutre a gente. É importante. A gente se conhece também a partir do outro, da troca. Então, você limitar, né, a tua capacidade de entrega, inclusive. Porque para a gente ter orgasmo com outra pessoa, eu preciso ser capaz de me entregar completamente, de confiar, de largar, de deixar aquele outro também fazer. Você se conhece e esse outro, ele está descobrindo como te dar prazer, o que é maravilhoso, porque eu tenho um jeito de me tocar. Às vezes, quando o meu marido me toca, é maravilhoso o jeito que ele me toca. E às vezes, se eu tentar reproduzir o que ele faz, não é tão gostoso quanto ele fazendo. Porque tem envolvido ali essa entrega. Eu estou totalmente aberta para receber.
Então, não sou eu fazendo um movimento, eu, né, fazendo alguma coisa. É uma surpresa, eu não sei o que ele vai fazer, né? Então, tudo isso está envolvido no ato. E as pessoas, numa dificuldade absurda, que a gente poderia ficar horas falando sobre isso aqui, né? Mas hoje, os amores líquidos, né? Uma sociedade líquida, descartável, né? E o que é, gente, é isso. A gente não está falando mal dos vibradores no sentido de que não se deve usar vibrador e que o vibrador é tudo ruim. Não é sobre isso. É a gente levantar um questionamento sobre o uso totalmente sem... Primeira coisa, né, Tutu, que eu percebo, as pessoas vendem vibrador e elas não ensinam, inclusive, como utilizar o vibrador. Então, as mulheres enfiam o vibrador no clitóris, né? Vou botar aqui, pegar a vulvinha, que é a coisa mais louca, e a gente não pode fazer isso, né? Assim, intensamente, que é aqui a vulva, peraí que ficou claro, e aí eu coloco o clitóris para dentro, ou seja, eu não estou trazendo ele para fora, estimulando, né, todo o músculo que tem em volta dele, a sensibilidade, não, eu estou fazendo ele ficar com medo, né? Então ele vai retraindo e desensibilizando, que ninguém quer falar, ninguém quer aceitar isso, né? Que dessensibiliza. Que é uma pressão desigual, né? E aí estamos dizendo o quê? Estamos dizendo para a mulherada, joguem fora agora toda aquela gaveta lotada de sextoys. Claro que não, mas assim... Use com consciência. Vamos ressignificar esse uso, né? O meu caso dos sextoys de cristal, eu não tenho nenhum interesse que as mulheres tenham uma gaveta com 10 dildos de cristal. Um suficiente, sabe? Para você alternar com o uso do seu sextoy mecânico. Mesmo porque o movimento mecânico não te possibilita de você conhecer. Exatamente. E explorar qual força, qual velocidade você gosta. Será que é uma daquelas que está ali no seu sextoy número 1, que você já enjoou e não te dá mais prazer? Ou o 2, ou o 7º que você comprou, que já está numa potência de Marte, né? Então... Quando eu comecei a usar, foi exatamente isso. Eu já comecei usando, já não é a potência 1 jamais. Era fraquinho. Aquele negocinho ali. Eu falei, gente, isso aqui não vai dar nada. Então, eu já comecei a usar numa potência mais forte. E o que é mais interessante é que hoje, depois de eu ter dado um tempo para o vibrador, sabe? Eu botei ele na gaveta e falei, gente, peraí. E cada vez mais sensibilizando com os meus dedos, sabendo como me excitar, que é uma das coisas que eu ensino muito para os meus alunos, tudo, né? Quando a gente vai aprendendo realmente como a gente se excita antes, inclusive, da gente se tocar, porque as pessoas esquecem que elas ficam o dia inteiro na mente, o dia inteiro desconectadas. Aí elas querem, vou ali me tocar um pouquinho, porque dá uma certa excitação, ainda mais se estiver na fase ovulatória, né? Dá aquele negócio. Aí, mas o corpo não está preparado, aí às vezes demora, né? Eu lembro, quando eu era mais nova, como demorava, né? Para eu realmente sentir alguma coisa, aquela coisa toda. Então, as mulheres não sabem nem se preparar para isso. E aí, claro que o vibrador é ótimo. 5 minutos. Ele resolve um tesão ali que você precisa colocar para fora, né? Tá tudo certo. Pronto. E não é que seja errado, porque tem uma coisa, a gente é mãe, né? E eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou isso, ela falou assim, eu também não sou super fã do vibrador, mas ele tem me ajudado às vezes, porque até o nosso sexo com o marido fica rapidinho, né? Aquelas rapidinhas, que não é o ideal é sempre a gente ter mais tempo, né, para fazer um sexo gostoso, mas a gente sabe que dependendo da fase da maternidade ali, né, vai rolar aquelas rapidinhas que já são uma coisa muito boa. E eu sinto que o vibrador, ele também entra ali, né, como mais uma coisa, rapidinha, que dá aquela, né, e tal. Então, gente, está tudo bem, desde que a gente saiba utilizar isso, assim como se alimentar com alimento industrializado, essas coisas todas. Tudo bem a gente uma vez ou outra comer uma coisa que é mais potente, mais bombástica para o corpo, que dá aquele prazer imediato, aquela coisa toda, mas, de fato, se você está o tempo todo utilizando o vibrador para todas as vezes que você se toca, até no ato sexual, você vai lá e coloca o vibrador para gozar durante a penetração com o outro. Então, se você está o tempo inteiro usando, se tem que fazer parte,
E é isso, cada vez uma potência maior, 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 que você daqui a pouco não consegue com o sexo oral ter prazer, que você daqui a pouco não consegue com o seu próprio dedo ter prazer, tem alguma coisa errada. E precisa falar sobre isso. Inclusive essa história do sugador, que é muito nova, muito recente, né? O sugador surgiu durante a pandemia e a mulherada tem dito aí que é uma delícia e tal. Eu não tenho coragem de usar. Mesmo Nem eu. porque, quando eu fui estudar o Tantra, eu percebi que é o único lugar que usa o bullet durante as sessões de massagem tântrica, que não é nem tantra, é o neo-tantra, né? Que é bem daqui do Brasil. É que falhou. Você falou o quê? No Brasil? No Brasil é o único lugar? Não. O Brasil é o único lugar em que se usa o bullet para estimular os clitóris durante a massagem tântrica. Lá fora, se você vai estudar o tantra mesmo, jamais é proibidíssimo. Você não pode usar um bullet para fazer uma massagem tântrica, sabe? Não, então... e você já viu como que é a massagem tântrica com o bullet? Gente, é uma coisa que fica um tanto tempo ali. Eu já fiquei nervosa. Eu falei, meu Deus do céu, coitado do clitóris, gente. Estou ficando nervosa, porque o negócio fica... Eles deixam muito tempo. Eu na primeira troca do curso... do lado, mas... Eu, na primeira troca do curso que eu fiz, a gente fazia trocas, né? E na primeira troca que eu fui receber uma massagem tântrica que tinha o bullet, cara, eu falei, não, pelo amor de Deus, não dá. Para mim não dá. Não. Não tem nenhuma. Porque, e aí a gente volta para aquela história, né? As minhas peças, o foco dos cristais de Eros, primeiro, ou você pode ter um, e no máximo o patuá, que é uma cobrinha, que te ajuda a tocar a área G ali, aquela mucosa que é diferentinha, porque é muito difícil a gente conseguir alcançar ali com o dedo. Então, tem uma joia, um falo, e o patuá que ajuda o ponto G. Tá, mas eu não quero ninguém com gaveta cheia de cristal, né? Mas ele pode sim ser uma alternativa, mesmo porque o propósito das minhas peças é o autoconhecimento do prazer. A mulher, ela tem que fazer um movimento com a mão dela. A força, né? A força, a velocidade, é ela que vai fazer para ela se conhecer e depois ir para as relações com esse autoconhecimento de como ela gosta. Totalmente, totalmente. Exatamente. Não, e é isso, eu acho que a gente tem que entender que o reflexo do uso do vibrador em excesso, como de tudo que é muito estimulante, é um reflexo da nossa sociedade, que é uma sociedade pautada somente, né, nesse lugar do fazer, 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 ação, ação, mente, 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 produtividade, produtividade. Né? A mulher é isso, as mulheres não querem mais ciclar, ou seja, elas não vivem mais ciclo menstrual, vão tomar um anticoncepcional, pronto. Então, literalmente, a gente vai o tempo todo bloqueando tudo que faz a gente fluir, mudar, né? que traz sempre uma novidade, inclusive, ou seja, a vida fica até com mais... Né? Olha só, a lua tá nova, daqui a pouco ela vai começar a crescer, então sempre está mudando, é sempre uma novidade. Né? Eu não estou sempre na mesma coisa. Então, a gente vive processos lineares, a gente vive processos só da mente, a mente que fica falando, o corpo dane-se, deixa para depois, o corpo deixa para depois. Então, eu sinto, né, que tem muito um reflexo do uso excessivo. Porque é isso, eu estou na minha cabeça, eu quero 5 minutos para gozar, acabou meu dia e tal, e não vou conectar com o corpo, eu não tenho tempo para me conectar com o corpo. E aí tem uma coisa, né, Malu, importante. Preparado. Desculpa. Que é corpo / emoções, né? Porque a gente carrega as emoções em cada célula do nosso corpo e o nosso assoalho pélvico, o nosso colo do útero, a nossa vagina é cheia de memória celular. Você sabe, vou te contar mais uma que você vai explodir sua cabeça. Você sabe que a maior culpa... Você deve saber, obviamente, que a maioria das mulheres que já sofreu abuso na vida, você sabe que o primeiro sentimento, quando elas são perguntadas, é culpa, né? Uhum. Sabe por quê? Conta a sua visão.
Não, isso é ciência pura, não é nem minha visão, é um conhecimento que eu adquiri. Elas sentem culpa porque durante o abuso, a vagina delas se lubrificou. Elas sentem prazer. Elas acham que elas Não, elas que não é um prazer. não sentem prazer. Não. Não é esse prazer que a gente conhece, mas é um curto-circuito que dá. Não, porque é uma celular. É memória celular. As mulheres, elas vêm sido abusadas sexualmente ao longo dos últimos 3.000 anos aqui encarnadas. Então, o que acontece? Antigamente, quando elas sofriam um abuso sexual, um estupro, elas eram dilaceradas por dentro. Sim. Porque elas não estavam preparadas e lubrificadas para receber uma penetração. Elas eram dilaceradas e elas morriam sangrando. Sim. O corpo da mulher, ao longo desses milênios de abuso e de dor, o nosso corpo é tão inteligente que o corpo da mulher passou a se lubrificar durante o abuso. Isso quer dizer que você sentiu prazer? Não! Quer dizer que você se protegeu para não morrer e não ser dilacerada. Sim, não, então, o que eu quis dizer não é que ela sentiu, eu estou querendo dizer que ela acha que sentiu. E aí ela fica com mais culpa, porque como a gente associa a lubrificação ao prazer, é isso que eu quis dizer. É sobre... porque eu trabalho isso também com as minhas clientes e tal, e é exatamente isso, assim, quem já sofreu abuso que traz é sempre essa confusão, né, de tipo, mas espera aí, eu senti prazer, foi bom, mas não foi, culpado, eu lubrifiquei, mas... E aí fica aquela grande confusão. Inclusive na série Outlander, não sei se você já viu essa série, né? Maravilhosa, maravilhosa. E existem 2 momentos, até agora que eu assisti nas temporadas, né? Que tem o principal lá sofre um abuso sexual de outro homem, né? E o que mais ele fica machucado por dentro é exatamente essa confusão do prazer, porque em algum lugar para ele foi prazeroso, mas foi a pior coisa, porque é horrível a cena, é horrível. O cara ele faz coisas com, enfim, né? Que não precisa falar aqui, mas cria essa confusão nele, então ele se sente impuro, né? Porque é de 1700, ele fala, cara, né? Eu senti prazer e culpa e dor e tudo ao mesmo tempo, e fui abusado, ou seja, né? E aí existe um outro momento que é o sobrinho dele, que aí o sobrinho vai sofrer um abuso de uma mulher, né? E ele fica, né, lembrando, meu Deus, aquelas coisas horríveis que ela fazia e tal, não sei o quê. E de novo, ele traz essa frase do é possível sentir prazer mesmo sofrendo tanto e não querendo fazer aquilo, né? Então, tem essa frase, né, que eu achei muito interessante, que é uma grande confusão, porque o corpo ele é preparado para sentir prazer. Sim. Essa que é a maldade do abuso. Por isso que a gente precisa tanto proteger as crianças, principalmente, né? Que vão crescer e saber se defender, inclusive. Mas é sobre isso, né? O nosso corpo ele é preparado para sentir prazer. Sim, sim. Então, é confuso. E aí, já pegando esse gancho do abuso, então, falar um pouquinho de... eu posso usar Ionex sem nunca ter usado? Sim. Oi? Deu uma falhadinha. Fala de novo. Muitas mulheres perguntam, mas eu posso começar a usar o Ionex sem nunca ter usado, sem nunca ter feito um curso e tal? Lá no meu site tem um e-book com o início do uso dos Ionex e eu sou muito pró-autonomia de cada mulher. Porém, para quem que não é o uso dos Ionex, tá? Importante. Primeiro lugar, então, para mulheres que têm dispareunia, desculpa, que tem histórico de abuso, tá? Não é que não é para quem tem histórico de abuso, não posso usar, não, você pode, mas aí é melhor ter um acompanhamento. E aí, obviamente, para quem está gestante, para quem está se recuperando de lesões pélvicas, DST, e durante a alunação, né, a menstruação, porque
é aquilo que você acabou de falar, né? O sangue ele precisa descer e o Yoni Egg está ali no meio do caminho. Então, para mim, não faz sentido, né? É isso, tá? Que eu queria trazer sobre o Yoni Egg, mas a gente vai ter uma aula aprofundada no seu curso, né? Sim, a Tutu vai dar uma aula especial sobre tudo sobre os Yoni Eggs, como que usa, tirando, vocês estão vendo, né? Quanta coisa que a gente dá para falar. E é isso, né, gente? Assim, com muito cuidado, com muito respeito, a Tutu também faz atendimento, né? Então, dependendo exatamente. Porque, assim, a gente sabe que grande parte das mulheres, em algum momento, já sofreu algum tipo de abuso, né, sexual. A gente sabe disso, até porque abuso sexual não é só penetração, né? São abusos velados, inclusive, né? Coisas que, quando éramos crianças, a gente viu, a gente ouviu, a gente assistiu, né? Então, isso tudo vai sendo marcado no nosso corpo. Então, a verdade é que a maioria das pessoas já sofreu algum tipo de abuso sexual. Claro que existem níveis. Então, você, como mulher, precisa, né, ouvindo a gente aqui, que é um assunto forte, né? É um assunto que mexe muito com a gente, até porque também é ancestral, né? Não é só o que aconteceu na nossa própria vida, né? Mas é algo que está na humanidade. Mas como que a gente pode olhar para isso e ressignificar isso de uma forma amorosa e carinhosa, né? Então, eu acho que a pessoa que já sofreu um abuso sexual muito, né, profundo, às vezes um estupro, coisas bem intensas nesse sentido, que é difícil falar isso também, né? Porque trauma é uma coisa que não dá para você comparar, né? Até o próprio abuso velado pode ter sido tão intenso quanto um estupro, que às vezes não foi tão intenso para. Olha só que louco, né? Para uma pessoa. Então, tirando aqui, me corrijo eu mesmo aqui do que eu falei, porque trauma é uma questão complexa e não dá para a gente falar sobre intensidade assim, de uma forma sabe que tão simples, né? Queria falar uma coisa importante sobre trauma. Tem um documentário que, se você não assistiu, você tem que assistir também, que chama The Wisdom of Trauma, que é... Maravilhoso. Você viu? Eu Então, não ele vi, foi eu vi lançado durante a partes pandemia. dele. Eu vi partes dele, eu ainda não vi ele inteiro, mas O quero ver. Dr. Gabor Maté. E eu fiquei alucinada, porque como eu sou sexóloga e trato com essas mulheres, né, costumo atendê-las e tal, eu fiquei alucinada com isso e comecei a estudar os conteúdos dele até que eu entrei em contato com ele e falei, né, que eu tinha muito interesse de fazer o curso dele, um curso totalmente voltado a trauma. O cara é o cara do trauma no mundo, né? É o maior especialista de trauma. E eu mandei um e-mail bem sincero falando, né, do meu trabalho e o quanto eu queria fazer o curso de pandemia, crise e com câmbio absurdo, né? A diferença, né, do real para o dólar. E eu meti a louca na cara de pau, pedi uma bolsa e ele me deu. E eu fiz um curso com ele sobre a sabedoria do trauma, um curso muito profundo. Então, lá na nossa aula, a gente pode falar um pouco mais disso. Olha que maravilha. Né? Maravilhoso. E acho que a gente podia trazer também um pouco da metafísica, que é essa primeira escola minha, que eu estudo há 20 anos, a metafísica da saúde, e a metafísica da saúde de aparelho reprodutor, urinário e mamas. Sim, maravilhoso, completo, ou seja, uma aula completa, né, para a gente poder entrar nesse assunto, porque é isso, né, mulheres? Até o que eu venho mencionando nas aulas que eu dei aqui no canal do YouTube, e eu falei bastante sobre como a gente vai despertando, né, a nossa vulva, o canal vaginal, o nosso sexo. Então, existe uma forma carinhosa de a gente ir fazendo isso. É óbvio que a gente vai liberando coisas e memórias celulares que estão ali, e que pode vir choro. Assim, quando a gente tem um orgasmo, a gente chora, né? Quando a gente transa, a gente chora. Quando qualquer coisa, né? As emoções, elas estão aqui. E quando a gente, de alguma maneira, a gente consegue liberar, elas saem, né? E elas vão sair. O que é mais importante é a gente cuidar desse lugar, desse meu meio ambiente, desse entorno, das minhas relações. Por isso que é tão importante as relações, para eu não me sentir sozinha nessa caminhada. Né? Até por isso que eu criei a comunidade Afrodisíacas, porque falar de sexualidade é um tema ainda muito tabu, né? Tem muito mito, tem muitas questões, tem muita coisa que não é questionada, não, né? Como a gente trouxe aqui, que eu acredito que todos vocês que vão estar assistindo, muita coisa que a gente falou aqui, vocês nunca devem ter ouvido falar, porque não é falado. Então, eu criei esse espaço, que é o portal, né? Um portal, essa comunidade, para que as mulheres possam se sentir seguras de ouvir sobre isso, falar sobre isso, ter esse espaço para aprender mais sobre o seu próprio corpo. Porque, gente,
é isso. A gente tem muitos traumas, a gente tem muitas questões e existem formas, sabe, Tutu, que eu estudo muito sobre trauma também. Inclusive, tem uma mulher maravilhosa aqui no Brasil que traz todo o conhecimento dele, né? É do Maté, né? Não é Maté que fala, né? Dr. Gabor Maté, né? O Gabor Maté, que é a Ediane Ribeiro. Ela é super especializada em trauma, então eu estudo muito assim ela assim e é incrível assim, porque na verdade existem muitas formas da gente ir liberando essas memórias, esses traumas, essas questões de uma forma amorosa e prazerosa, né? Então é igual a obsidiana, né? Ou outras práticas muito catárticas, muito isso. Então tem seu lugar, mas no dia a dia eu preciso ser capaz de me autorregular, gente. A gente tem que ser capaz, porque a gente está se traumatizando todos os dias. Tem sempre alguma coisa que bate, que vem, que lembra aquele trauma e que relembra. Então, a gente não pode ser pessoas frágeis, né? Nesse sentido, assim, de tipo, oh, meu Deus, vida. Não! Como que a gente se fortalece? Como é que a gente fortalece essa autorregulação para que a gente possa saber se liberar? Né? A gente liberar essas tensões, porque o trauma ele só acontece quando não tem a liberação, né? Então, se houver a liberação, se houver possibilidade de ter essa liberação, de fato, não vai traumatizar da mesma maneira, né? Quando essa liberação ela não acontece. Então, eu não acredito em cura do trauma, assim como o Dr. Gabor também não, mas... Sim, é a capacidade de liberar. Exatamente. A liberação que você está falando é justamente a frase principal dele, que ele repete a todo momento, que é: a gente não é os nossos traumas. Não é o que a gente faz dele, né? Mas um trauma absurdamente cruel e pá, que fez aquela cisão na vida, a gente não tem uma possibilidade psíquica para curar, nem o trauma conta-gotas, tá? Curar não, mas be aware, né? Colocar luz e é isso, assim, o que a gente faz com isso? Acho que O que a gente faz com isso? Porque a gente não veio aqui para sofrer, porque a verdade os traumas, eles estão aí, eles vão acontecer, o nosso corpo é preparado, inclusive o de-armoring, essa coisa da gente liberar essas tensões no canal vaginal e tal, é uma coisa que, assim, é impossível você não ter tensões no canal vaginal, né? É impossível você não criar tensões, porque a gente vive processos. Por exemplo, eu agora, né, estou vivendo um momento de mudança de casa, aquela coisa toda. Putz, é tensão, para onde vai? Não sei o quê, tem o tempo. Não. Gente, é isso. Isso, de uma certa forma, ó, o meu canal vaginal. Ó, eu já senti meu colo do útero mais durinho. Eu já falei, olha, tá vendo? Ele já está sentindo. Mas, quando eu tenho o conhecimento, quando eu estou conectada com o meu corpo, eu sei como liberar isso. Eu sei como não deixar isso chegar num nível de tanta tensão absurda que vai virar uma doença, que vai virar algo crônico, que vai virar uma coisa que me impede de viver. Porque eu acho que é isso que acontece, né? É isso, eu não sou o meu trauma. Ele aconteceu, ele está numa memória, de vez em quando ela vai voltar, e eu preciso ser capaz de conseguir lidar com isso, né, da melhor maneira possível, me autorregular da melhor maneira possível. Então, e ter tudo isso ferramentas, depois... né? E saber as ferramentas necessárias, como é o caso dessa peça maravilhosa. Eu acho que isso aqui é um grande encontro, porque a gente tem um discurso muito alinhado, muito afinado, e eu acho que o ponto principal do meu trabalho e do seu, o ponto de encontro é o de-armoring, é a ressensibilização da libido. Como é que a gente faz isso com os cristais agora, né? Como é que a gente faz isso com os cristais? Porque, como eu falei, né? Tudo são aliados. Então, é a gente aprender sempre eu com o meu corpo, com tudo que eu tenho, com as minhas próprias ferramentas, né? E eu ter, sim, esses outros aliados. Porque é novidade também, né? O corpo, ele gosta disso. O corpo sempre vai gostar de novidades, de coisa nova, né? De ser experimentado, explorado de diferentes formas. E é isso, por exemplo, eu já tive duas gestações. Então, eu já senti sensibilidade no meu seio de uma maneira, agora eu sinto de outra, depois de ter amamentado 2 filhos, que eu não sentia quando eu tinha meus 20 anos. Então, gente, o nosso corpo muda. A gente não pode parar de explorar ele,
de trazer novas sensações, o gelado, o quente, né? Tudo isso é o que eu falo, né? É honrar a sua sexualidade, né? Desfrutar, degustar, explorar, experimentar, é honrar a sua sexualidade, porque o corpo é a matriz da sexualidade. Então, a gente não pode esquecer disso aqui, né? Então, essas coisas, elas ajudam, elas são mais um convite para a gente se conectar com a nossa E matriz. uma coisa que eu queria completar disso que você tem falado bastante, né, sobre os diferentes sentires no corpo, mamilo e tal, ou chorar durante o ato sexual, se quem está vendo essa aula é uma mulher que nunca sentiu nada disso, eu não sinto nada. Eu não sinto nada nos mamilos, no bico do peito, eu não sinto nada, eu nunca chorei transando, eu não sinto nada no colo do útero. Daí é para você esse curso. Mais ainda do que para todas as outras que aceitam. Total. Não, e é também para a mulher que já sente tudo, porque eu acho que é isso, a sexualidade ela não é só sobre desbloqueio, né? Porque como a gente vive, né, tanta castração, tanta questão, e eu acho que não é sobre... Porque eu tenho uma linha muito do prazer, né? Eu sou escorpião, né? Eu tenho um ascendente escorpião, sou ariana, com ascendente escorpião. Então, minha família, sempre tudo muito profundo, muito não sei o quê. E então, para mim é muito fácil esse caminho catártico e pá. Então, cara, o meu trabalho sempre foi para leveza, Tutu. Eu sempre levei para um lado leve, para um lado gostoso, para um lado prazeroso, porque eu mesma já, sabe, já é demais para mim essa profundidade. Eu sei que tem outras mulheres que vão levar você para esse lado, e às vezes vai ser importante, cada um ter a sua história, mas me cansa um pouco, sabe? Eu fico assim, eu acho que é muita perda de tempo às vezes, sabe? A gente ficar num processo tão catártico, sabe? Eu acho que o corpo, ele se autorregula, ele está pronto para se regular através do prazer. Então, esse é o convite que a gente faz aqui juntas. É o meu convite para você também, que está assistindo essa aula maravilhosa e que, se quiser se aprofundar, porque é isso, né? A internet, tudo, né? Eu tento deixar o meu trabalho o máximo possível disponível, né? Gratuitamente para as mulheres, mas existe um caminho de aprofundamento que a gente precisa de um espaço, né? De um espaço mais aconchegante para que a gente possa ter tempo para olhar, para que a gente possa ter tempo para se aprofundar em nós mesmos, né? Inclusive, a comunidade Afrodisíacas é isso, você tem acesso por um ano, e todo mês a gente tem um encontro ao vivo, né, para a gente despertar o nosso corpo. Então, não é sobre um encontrozinho aqui, uma aulinha que você assiste e tal. Não, é sobre mensalmente você ser lembrada o tempo inteiro da sua sexualidade, né? De como você pode se experimentar, de como você pode aprender sobre você, sobre o seu corpo, né? As práticas, as meditações, né? As convidadas que eu trago para dentro da comunidade. Então, é o convite aqui que eu faço para vocês. Quem quiser, vai ter o link aqui embaixo do vídeo, tá? Sobre a comunidade, para você conhecer mais sobre tudo que eu ofereço lá dentro. E também no link da minha bio no meu Instagram, que é @malupazleme. Você também vai ter mais acesso ali a tudo que eu falo. Inclusive, se você está chegando aqui, né, não conhecia meu trabalho ainda, nem o da Tutu, a gente convida vocês para irem lá no nosso Instagram, né? O meu é @malupazleme, a Tutu é @cristais diários, para vocês conhecerem mais sobre o nosso trabalho. E Tutu, é isso, né? Ela vende esses maravilhosos aqui, ela que desenha, olha que coisa mais fantástica, né? Vende, oferece atendimentos também. Então, é isso. E a Tutu vai estar dando essa aula de tudo isso que a gente falou aqui, mais aprofundado, principalmente sobre os Yoni Eggs, como usar e tudo mais. A gente vai... E sobre tudo isso que ela falou, maravilhoso. É que eu deixei os cristais longe, com medo da interferência. Uhum. Eu vou mostrar a serpente para vocês. Ai, que maravilha. A minha amiga que me emprestou a casa e a internet. Obrigada. Essa serpente, né? Então, a gente não tem só peça lisa. A serpente é uma peça tântrica. Ela é espiralada, porque no Tantra a energia da Kundalini sobe em espiral, né? Sim. E aí ela é uma peça muito interessante, porque você pode usar os dois lados. Essa pontinha para massagear clitóris, toda a região da vulva e tal,
Em alguns casos, ela toca a área G ali, e aqui é justamente para fazer o de-armoring e massagear o colo do útero e ter orgasmos múltiplos. Isso aqui Ai, maravilhoso. Delícia. Então, a gente não vai ter uma gaveta cheia de cristais, mas pelo menos tem que ter aí, pelo menos com formatos diferentes, né? Pelo menos um ou outro, assim, para trazer a novidade. E é isso, né? Não é sobre ter milhões de coisas, mas a gente ter a oportunidade de sempre estar experimentando novas sensações e experimentações, né? Então, e outra coisa, gente, já fica a dica aqui, não fica trocando isso com outras amigas. Não fala assim, não, toma aí, ó, leva aí para experimentar, porque, né, não é isso, é teu, é a tua energia, não é isso, Tutu? Tem as nossas bactérias, os nossos tudo aqui, então não leva. Na nossa aula, então, dentro do Afrodisíacas, além de aprofundar no uso dos Yoni-Eggs, né? Por que usar, como usar, quando, qual cristal... Metafísica da saúde, com furo, sem furo. A gente também vai trazer um pouco mais desse aprofundamento de qual cristal, como limpar fisicamente e higienizar, né? Como é que a gente faz a higienização e como a gente faz a limpeza energética também. Delícia, você passa os rituais para a gente fazer, como você passou para mim, e agora a gente vai poder compartilhar com as alunas. Ai, que delícia! Tutu, muito obrigada. Deu certo, viu? A gente conseguiu fazer umas palhinhas aí que vocês vão receber, mas tudo bem. Conseguimos. Obrigada pela sua presença. Se quiser deixar mais algum recado, deixa aqui agora. É isso, sim. Eu queria só agradecer por toda a sua paciência, a paciência da mulherada, né? Porque a gente teve questões de internet e tal, demoramos a semana inteira, né, para conseguir finalizar essa live aula. E eu estou muito feliz de ter te encontrado, a gente dialoga muito na mesma língua. Como diz uma amiga minha, a gente é do mesmo planeta. E eu queria só deixar uma reflexão também, porque a gente tem falado muito sobre o útero ser a nossa casa de máquinas e o quanto todo o sistema está ligado à criatividade, realmente está. Mas a reflexão a criatividade, em última instância, é sabedoria. Então, a nossa sabedoria maior está no ventre. Era só isso que eu queria deixar de reflexão e depois a gente aprofunda sobre isso na aula. Maravilhoso, que lindo. Obrigada. Beijo, querida. Eu que agradeço. Para vocês que vão assistir, deixa o like aqui, já que essa live era para o Instagram, veio para o YouTube. Então, deixa o like, compartilha essa aula com outras mulheres também. Vamos espalhar esse conhecimento, essas informações que foram lindamente passadas. Obrigada, Tutu. Um beijo.